Minha gente, esse desafiozinho deu o que falar. Eu soltei no Instagram, ainda falei pra galera que o primeiro que resolvesse corretamente ganharia um Pix de R$ 100. Depois você segue a gente lá, @Universo Narrado, pra você poder participar desses desafios malucos. Cara, é uma questãozinha boa, tá? De física básica, mas praticamente todo mundo errou. Para onde que esse caminhão está se movendo? Esse é o desenho, essa é toda a informação que você tem. Você tem ele está transportando, sei lá, água, algum líquido que está acumulado de um jeito um pouco estranho, né? Tá mais acumulado na parte da frente do caminhão. Essa é a informação que você tem. Bom, agora eu tenho que me confessar, que é o seguinte, essa pergunta, ela foi meio capciosa, ok? Por que ela foi meio capciosa? Porque, na verdade, tem várias respostas possíveis. O que importa aqui não é nem o movimento do caminhão, mas sim o tipo de aceleração ou desaceleração que ele vai ter. É isso que vai influenciar para que a água se acumule mais para frente ou mais para trás, é o que a gente vai ver aqui agora. Antes, se você quiser ficar mais inteligente, se você já é das antigas e acompanha aqui, já deixa logo seu like. Se você não é, se inscreve no canal, porque tem uma galera, dá uma olhada no gráfico aí, que acompanha os vídeos, mas não se inscreve. Isso vale ouro pra gente. A gente está na meta de chegar em 1 milhão de inscritos e impactar a vida de mais pessoas. Então bora lá agora desenrolar um pouquinho desse negócio aqui. Cara, primeiro, vamos lá. Pensa comigo num caminhão parado, ele transportando água. Você concorda comigo que se ele está parado, qual que é o aspecto geométrico que a superfície da água adquire? Gastei nas palavras aqui, hein, cara? Ela fica alinhada com a horizontal. Você concorda ou não? Beleza, o caminhão está parado, então a água está alinhada horizontalmente. Então, por exemplo, eu posso afirmar que esse caminhão parado não está. Ou ele está andando para frente ou para trás. Calma que a gente vai chegar lá. Bom, beleza. Só que, como diria o Newton, né, cara? Existem dois tipos de estados de movimentos inerciais, que é o repouso, esse caso aqui, ou o movimento uniforme em linha reta, o que você estuda na escola e que se chama de MRU, movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, ele é um estado equivalente ao repouso. É impossível você detectar se você está ou não em movimento retilíneo uniforme. Não tem nenhum experimento, cara, físico que você possa realizar. Se você tiver aqui, ó, dentro desse caminhão, não tem, e tudo fechado, lacrado, não tem nenhum experimento que você possa realizar para detectar se você está ou não em movimento. Não sei se você olhar pela janela. Ou seja, o movimento retilíneo uniforme, ele equivale ao repouso. Então, tudo que acontece, todo experimento, tudo que acontece com o corpo parado é exatamente igual com o corpo em MRU. Então, se você estiver em MRU, sim, cara, o aspecto da água vai ser exatamente o mesmo, ela vai estar alinhada horizontalmente. Isso é a primeira lei de Newton, beleza? Uma equivalência entre movimento retilíneo uniforme e repouso. São os dois estados de movimento inerciais que a gente tem, são movimentos que ocorrem na ausência de força. Claro que o repouso não é um movimento, né? A gente chama de estado de movimento, mas enfim, o MRU é um estado de movimento que ocorre na ausência de força. Quando a força resultante é zero, o mesmo que ocorre quando você está em repouso, beleza? Então, quer o caminhão esteja parado, beleza? Ou em movimento retilíneo uniforme, tá aqui, o aspecto da água vai ser esse, alinhado com a horizontal. Então perceba que para onde o caminhão se move não é o que responde muita pergunta, porque se ele estiver se movendo para frente com velocidade constante, ou seja, um MRU andando para frente, ou se ele tiver em MRU andando para trás, por exemplo, o aspecto do nível da água vai ser o mesmo, que é ser alinhado com a horizontal. Então o mais relevante não é para onde ele se move, se é para a direita, se é para a esquerda, se ele está parado, na verdade está aqui, cara. Se ele se mover para a direita, em MRU, se ele se mover para a esquerda, em MRU, se ele estiver parado, nesses três casos, o aspecto do nível da água é o mesmo. E algo parecido vai acontecer aqui, tem mais de um tipo de movimento que vai gerar esse formato da superfície da água. Então é isso que a gente vai estudar. Beleza, tendo em vista isso que foi dito aqui, vamos avançar para o próximo nível da nossa discussão, que tem a ver com o conceito de inércia. A inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer no seu estado de movimento. Então se liga só, vamos estudar aqui o caso do caminhão andando para frente. Se o caminhão está andando para frente com uma certa velocidade, beleza? Vamos dizer que a princípio é uma velocidade constante. Beleza? Ele tem uma certa velocidade ali, ok? Então, a princípio, né, o formato geométrico da água vai ser isso, alinhado horizontalmente, e aí, de repente, vamos dizer que vai acontecer o seguinte com esse caminhão. Vamos dizer que ele, deixa eu pensar, vou dizer que ele desacelerou, pode ser? Então tá, se ele desacelerou, presta muita atenção, o que significa? Ele pisou no freio, beleza? Pisou no freio, então aqui, ó, aceleração contrária ao movimento. Vou colocar aqui, um caminhão que pisou no freio, beleza? Um caminhão que está andando para frente, mas um movimento, a partir de agora, desacelerado.
Vamos lá, vamos dar valores para as coisas aqui. Digamos que essa velocidade dele era, sei lá, de 12 metros por segundo. Beleza? Então a água que estava lá dentro, naturalmente, se move com a mesma velocidade que ele. Então toda essa água aqui se move também a 12 metros por segundo. Beleza? As rodas se movem a 12 metros por segundo, a janela, toda a estrutura do caminhão se move a essa velocidade. Mas, no momento em que eu piso no freio, eu comunico para a estrutura do meu caminhão aqui, beleza? Nas rodas, uma velocidade menor. Então essa velocidade do caminhão agora, ela diminuiu. Digamos que ela passou a ser de, sei lá, 8 metros por segundo. Só que a água que está lá atrás, ela não recebeu essa informação. Primeira lei de Newton, um corpo em MRU tende a permanecer nesse estado de movimento. Se a água está andando em linha reta a 12 metros por segundo, ela tende a permanecer nesse estado de movimento. E o que você passa a ter? Você passa a ter o caminhão a uma velocidade menor do que a da água. Então, meu irmão, essa porção de água está andando mais depressa que o caminhão. Se ela está andando mais depressa que o caminhão, ela vai o quê? Andar mais que o caminhão. Você fala, pô, mas a água não vai atravessar a parte da frente do caminhão? Isso, ela não vai atravessar porque tem uma barreira física. Então o que ela vai fazer? Ela vai começar, essa água que em teoria atravessaria, né, o nosso caminhão, naturalmente ela não vai atravessar, ela vai começar a fazer o que então? Subir. Como tem uma barreira física, ela tende a andar mais que o caminhão. Então ela vai bater aqui e começar a acumular na parte superior do caminhão. Então essa água começa a se acumular mais ou menos aqui assim, sacou? Ah, e aí o formato que adquire a superfície da água é exatamente aquele do problema. Então, por exemplo, esse caminhão dessa figura não é a única resposta, como eu disse, essa pergunta foi meio capciosa, foi proposital, beleza? Esse caminhão, ele pode estar se movendo para frente desde que ele esteja o quê? Desacelerando, freando. Essa seria uma opção, mas não é a única. Vamos supor que agora que o nosso caminhão está andando para trás, está dando uma ré, tá bom? Está dando uma ré, a princípio, vamos dizer com velocidade constante, tá? Para facilitar a nossa análise. Então ele está dando uma ré com velocidade constante. Ou, inclusive, só um comentário. Você já curtiu essa conversa nossa até aqui? A gente está fazendo um desafio gratuito de questões. A ideia é que toda lista tem uma lista de desafio para você revisar os assuntos mais importantes de física e matemática por meio de questões. De segunda a sexta, às 19 horas, a gente faz uma aula ao vivo, resolvendo, comentando elas. Tá super legal. Clica no link que tá aí para você se inscrever, é de graça. E no final você tem acesso a uma condição exclusiva para participar do nosso intensivo. Beleza? Voltando aqui então. Digamos que o nosso caminhão está dando uma ré com uma velocidade constante. Vou pôr os mesmos valores, 12 metros por segundo. Perfeito? Ok, mesmo esquema. E aí agora, vamos dizer que esse caminhão, ele está acelerando. Então eu vou falar o contrário. Então ele acelerou. Então primeiro, vamos lá, 12 metros por segundo, a princípio, velocidade constante, ou seja, a água também se move a 12 metros por segundo. Caminhão e água se movem junto. Aí esse camarada, ele tá freando, mas ele está andando cada vez mais depressa. Então, ou seja, ele adquire uma aceleração para cá. Ou seja, essa velocidade dele vai aumentar, correto? Então essa velocidade dele, sei lá, ela vai de 12 para 14, por exemplo. Então ela vai para, sei lá, ou 15 metros por segundo. Só que, no que o caminhão ganha essa velocidade para trás, isso não é comunicado de imediato à água. Então a água que está ali, cara, ela continua com essa velocidade de 12 metros por segundo. Por quê? Por inércia. Um corpo em MRU tende a permanecer naquele seu estado de movimento. Um corpo que está andando a 12 metros por segundo tende a permanecer andando a 12 metros por segundo em linha reta. Beleza? Então essa água, ela continua andando a 12 metros por segundo. Tá, qual que vai ser o efeito nesse caso aqui então? Cara, o efeito nesse caso é agora o caminhão, beleza? Vamos dar uma pegada aqui? Deixa eu ver, aqui ó. O caminhão está andando mais depressa do que a água, concorda ou não? O caminhão anda a 15 e a água a 12. Então, em teoria, o mesmo efeito aconteceria. Essa água, ela vai tender a atravessar essa parede do caminhão. Você sabe que isso não vai acontecer porque tem uma barreira física, a água não vai atravessar. O que ela faz então, cara? Ela começa, beleza, a se acumular. Essa água que atravessaria aqui o caminhão, né? Ela começa a se acumular aqui na parte superior do nosso caminhão, beleza ou não? Gerando aquele formato específico que vocês enxergaram lá no desenho. Tá aqui, ó. Pronto. Não é? Ela fica inclinada horizontalmente. Então, olha que doido. Nesse caso aqui, para onde o caminhão está se movendo? Cara, pode ser para a direita ou para a esquerda. O que vai ditar é o efeito da aceleração. É o efeito da aceleração que vai fazer o nível da água ficar para um lado ou ficar para o outro. Se não tem aceleração, parado ou em MRU, o nível da água é horizontal. Bonito, né? Então, enfim, se ele estiver andando para frente num movimento retardado, se eu me movo para a direita num movimento retardado, a água vai ficar igualzinha na figura. Se eu me movo para a esquerda num movimento acelerado, ou seja, aceleração a favor da minha velocidade,
Se eu me movo para a esquerda, um movimento acelerado, o formato geométrico da água é exatamente o mesmo. Como eu disse, perguntinha capciosa, o que importa não é para onde ele se move, mas sim a relação da aceleração desse caminhão. Ele pode muito bem se mover para a direita ou para a esquerda, é o efeito relativo da aceleração que gera essa distorção no nível da água. Como eu disse, se quiser ficar mais inteligente, participe do nosso desafio de questões, considere se inscrever no Universo Narrado para você ficar sempre um pouquinho mais inteligente, entendendo como a natureza, como a matemática, como os números funcionam. Sapere áudio, até a próxima.